O estado de São Paulo todo está de olho e, claro, a Secretaria de Saúde não deixa para trás essa história que a gente sabe que mudou o mundo. Estou falando da pandemia da Covid-19, mas é uma doença que ainda não tem cura e que ainda está presente no nosso dia a dia. Só nesse ano, entre janeiro e maio, foram registrados 2.423 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 e 433 óbitos pela doença no estado de São Paulo. No ano passado, no mesmo período, foram mais de 5.500 casos e 980 mortes pela mesma causa. Em relação à influenza, foram registrados neste ano mais de 4.600 casos e 440 mortes. Nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a Tatiana Lang D'Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de São Paulo, na área da saúde. Tatiana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Números que só mostram que nessa época do ano os cuidados precisam ser redobrados, principalmente em ambientes fechados e em locais para transmissão do vírus, né, Tatiana? É isso mesmo. Nesse momento de inverno, as pessoas elas tendem a se aglomerar mais em locais fechados e este é um ambiente propício para transmissão dos vírus respiratórios. Então, esse é um momento exatamente de alerta no qual as pessoas elas precisam se proteger. E a vacinação é a melhor forma de proteção. A gente ouve falar muito da síndrome respiratória aguda, mas embora ela esteja presente no noticiário, nem sempre a gente entende exatamente o que funciona no nosso corpo. O que é a síndrome respiratória aguda? A síndrome respiratória aguda grave, ou SRAG, como é popularmente conhecida, é um conjunto de sinais e sintomas que levam um paciente a ter um quadro clínico mais agravado e necessitar de uma internação. Então, esse paciente ele se inicia com sinais e sintomas como febre, coriza, pode ter uns episódios de falta de ar e outros sinais e sintomas, e esse quadro ele vai se agravar, e com isso, esse paciente ele vai precisar ficar internado, por exemplo, num hospital, para receber todo o suporte necessário. Nath Luquezzi, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes, Tatiana Lang D'Agostini, a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia, doutora. Então quer dizer que a síndrome respiratória aguda grave ela é sempre uma consequência, tem como consequência uma outra doença, como por exemplo o Covid e tudo mais. Isso atrapalha ou facilita na maneira como as pessoas buscam esse tratamento ou não? Não, na verdade, a síndrome respiratória aguda grave, ela é uma condição clínica causada quando a pessoa ela entra em contato, por exemplo, com o vírus da Covid, da influenza, com o vírus sincicial respiratório e outros vírus respiratórios. E para que o paciente não evolua para um quadro grave, a gente precisa que esse paciente esteja vacinado. Então, ou seja, a vacinação é a melhor forma de se proteger. Então, a pessoa que toma vacina, por exemplo, contra a influenza, o princípio da vacina é evitar com que ela evolua para um quadro grave e evolua a óbito. Então, por isso que a gente está sempre insistindo para que a população se vacine, porque é a melhor forma de se proteger e não ter um quadro grave da doença. E como convencer aqueles que ainda não se vacinaram contra a Covid-19, doutora? Bom, é importante a gente lembrar que todas as vacinas que estão disponíveis no nosso calendário básico de vacinação são vacinas seguras e eficazes. As pessoas não precisam ter medo. Nós temos o nosso portal que se chama vacinasemduvidas.sp.gov.br e lá nós tiramos as 100 principais dúvidas de toda a população no que diz respeito à vacinação. Então, esse é o momento de não hesitar, não é um momento de pensar, devo ou não devo tomar vacina, é um momento de tomar todas as vacinas que nós temos disponível no nosso Sistema Único de Saúde. Durante a pandemia, nós tivemos algumas etiquetas, né, respiratórias, como o uso de máscara, e a gente foi perdendo isso conforme o tempo foi passando. Gostaria que você reiterasse novamente à população da importância de seguir essas orientações.
É isso mesmo, Nath. Principalmente a questão da higiene das mãos e a nossa etiqueta respiratória, que ao tossir e ao falar, cobrir a boca e o nariz. Isso também é importantíssimo, além do uso de máscara para aquelas pessoas que já têm uma suspeita ou uma confirmação no que diz respeito ao vírus respiratório. Para a gente finalizar, como é que está sendo feito o monitoramento com as cidades do interior paulista e qual a recomendação para que a gente saiba o momento de procurar um hospital ou de, em casa mesmo, naquele repouso, naquele cuidado básico, a gente não sobrecarregar os hospitais aqui no estado de São Paulo? Tem sinais do nosso corpo que indicam que, olha, esse é o tipo de caso que a gente precisa de atendimento médico? Exato, é importante a gente lembrar, principalmente, que essas doenças virais, elas têm quadros clínicos muito parecidos, né? A influenza, a Covid, o vírus essencial e outros vírus respiratórios, mas tem alguns sinais de alerta um pouco diferente, principalmente, por exemplo, para as crianças. Normalmente, as crianças, quando possuem influenza, elas podem ter dor abdominal, diarreia, vômito e febre contínua. Então, isso também é um dos sinais de alerta no qual os pais precisam levar os seus filhos até uma unidade de saúde. Temos também a questão da falta de ar, que é muito comum para a Covid-19, a dor de garganta. Então, neste caso, é importante também buscar uma unidade de saúde. E quando estiver na dúvida, também procure uma unidade de saúde mais próxima da sua residência. Isso é muito importante e evita com que você possa evoluir para um quadro clínico mais grave. Nós conversamos com Tatiana Lang D'Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre saúde aqui no Manhã Bandeirantes para toda a região metropolitana de Campinas. Doutora? Muito obrigado e não hesitem, vacinem-se. A vacina é a melhor forma de se proteger.